Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Elcimara e hoje trago mais uma aula para vocês respondendo questões aqui referente aos sinais vitais. Hoje eu trouxe algumas questões referente à temperatura, tá? Para a gente resolver. Então, se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário e aproveita também para se inscrever aqui no canal, isso vai ajudar bastante. Então, eu convido você a ficar comigo nessa aula de hoje para a gente responder essas questões referente aqui à temperatura. Então, nós temos aqui a nossa primeira questão de hoje. A temperatura corporal é a diferença entre a quantidade de calor produzido por processos do corpo e a quantidade de calor perdido para o ambiente externo. Portanto, a aferição da temperatura faz parte da avaliação dos sinais vitais. A aferição da temperatura dos pacientes pode ser realizada nas regiões. Então, a gente tem aqui, nas alternativas, os locais, né, onde pode se realizar aqui a aferição da temperatura. Vamos analisar então aqui a alternativa A. Oral, sim, né? A gente falou que é uma dos locais que a gente pode estar verificando a temperatura. Retal também, axilar também é um local e timpânica também é possível aferir a temperatura através aqui de um termômetro que avalia a temperatura timpânica. Então, a alternativa A ela está correta, é a nossa resposta aqui da nossa questão. Por que a B está incorreta? Porque sublingual não é uma região, mamilar também não é uma região para se verificar a temperatura, por isso está incorreta. A alternativa C, pediosa, também não é uma região que a gente verifica a temperatura, escapular e esofagiana também não são regiões, por isso está incorreta. Alternativa D, central, glabelar e mamilar não são locais onde a gente consegue aferir a temperatura, tá bom? Então, por isso ela está incorreta e a nossa resposta é a alternativa A. Nessa próxima questão, os sinais vitais são uma maneira rápida e eficiente de controlar e monitorar as condições de um paciente ou identificar problemas e avaliar respostas à intervenção. De acordo com o controle de temperatura, assinale a alternativa correta que se refere a picos e quedas de febre sem retorno à temperatura normal. Então, nós temos aqui os padrões de febre, né? A gente viu já na aula anterior, tem uma aula aqui no canal que já falei sobre esses padrões de febre. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição. Vamos falar um pouquinho sobre a febre recidivante, né? Para saber se é a nossa alternativa correta. É uma febre que tem períodos de episódio febris e períodos com valores de temperatura aceitáveis, tá? Ou seja, episódio de febre e períodos de normotermia, tá? Com frequência, esse período, ele é um período mais longo, mais que 24 horas. Isso é a febre recidivante. A febre intermitente é aquela febre que tem picos de febre intercalados com níveis de temperaturas habituais, tá? Então, a temperatura ela vai voltar ao valor aceitável pelo menos uma vez nas 24 horas, que está sendo feito o monitoramento, né, desse paciente por conta da febre, tá? Então, é uma febre intermitente. Então, não é a nossa resposta aqui, porque eu quero aquela que se refere a picos e quedas de febre, mas que não retorna à temperatura normal. Uma febre recorrente é quando a elevação da temperatura corporal ela acontece com intervalos longos, tá? Podendo durar dias e semanas ali, nós consideramos como uma febre recorrente. Então, não é a nossa resposta correta, porque eu quero aquela que se refere a picos e quedas de febre que não retornam à temperatura normal. O que é uma febre contínua? A febre contínua é aquela que se mantém acima da temperatura normal do corpo, variando cerca de 1 grau em certos momentos, ou seja, sem oscilações significativas ao longo do tempo, tá? Então, é uma febre contínua. Não é a nossa resposta correta. Então, nós temos aqui na alternativa E a febre remitente. A febre remitente é aquela em que ocorre picos e quedas de febre sem retorno a níveis de temperatura aceitáveis. É a febre remitente. Então, a nossa resposta correta para essa questão é a alternativa E. Nessa próxima questão, sobre a classificação da febre ou hipertermia,
Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona o tipo e suas características. Então, a primeira coluna nós temos a classificação aqui da febre, né, dos padrões de febre. Então, nós temos o número 1, febre contínua, número 2, febre intermitente, número 3, febre remitente e número 4, febre recrudente. E na segunda coluna nós temos aqui os tipos, né, os conceitos dessa terminologia. Então, a gente vai associar a primeira com a segunda coluna e vamos marcar aqui nas alternativas qual é a sequência correta, tá bom? Então, vamos lá para, olhando a segunda coluna, na primeira linha, alterna regularmente períodos de hipertermia e padrões de normalidade. Então, esse conceito, né, de alternar de forma regular períodos, né, de hipertermia com elevação da temperatura e com períodos de normotermia, é a febre intermitente, tá bom? Que é aquela que tem picos de febre intercalados com níveis de temperaturas habituais, ou seja, volta ao normal a temperatura dentro de um valor aceitável pelo menos uma vez a cada 24 horas. Então, número 2 aqui, né? Bem, se a nossa primeira linha, definição aqui é o número 2, febre intermitente, então a gente já pode aqui eliminar a alternativa A, a alternativa C, a alternativa D, a alternativa E, tá bom? Então, mas vamos analisar aqui as outras, né, definições para a gente saber se realmente está correto. Na segunda definição, temperatura mantida elevada com poucas oscilações, tá? Que tipo de febre é essa? Então, esse tipo de febre é uma febre contínua, tá? Porque é aquela que se mantém acima da temperatura do corpo, mas que varia em algum momento, né? Sem oscilações significativas ao longo do tempo, tá? Então, é o número 1, que é a febre contínua. Então, tá certo aqui. O terceiro é o número 3, que é a febre remitente, oscilação da temperatura em vários graus, sem períodos de normotermia, tá? Aí, nesse caso, é a febre remitente. Picos, né, e quedas de febre sem retorno a níveis de temperaturas aceitáveis. E, por último, é a febre recrudente, que é o tipo de febre que retorna da hipertermia após um período de normalidade, tá? Então, a alternativa B aqui é a nossa resposta correta para essa questão. Então, finalizamos hoje nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, né, dessas questões que eu trouxe aqui para vocês. Então, se você gostou, deixe seu like, seu comentário, se inscreve também, isso é importante aqui para o canal. E eu espero vocês, então, na nossa próxima aula.